Queria que você falasse um pouco sobre as consequências de longo prazo das duas reformas que você, de alguma forma, protagonizou: a trabalhista do governo Michel Temer e a da Previdência do último governo Bolsonaro. Olha, são exemplos de mudanças estruturais importantes que foram feitas nos últimos anos, da questão do saneamento básico, né, da mudança das normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho, da diminuição dos impostos, né, que foram feitos pela época do Bolsonaro em 4.000 itens, do IPI, redução de 35%, né, da automação do governo. Né. Então, teve uma série de mudanças que foram implementadas que permitiram a mudança, a melhoria do ambiente de quem empreende, de quem edifica, de quem investe no país. Agora, nos dois casos, a Previdência e a Trabalhista, nós tivemos uma série de ataques, né, feitos por aqueles que se resignaram com essa modernização de uma lei de mais de 70 anos, que achavam que deveria continuar igual. Em 1943, CLT, né? CLT, por exemplo, o Brasil era um país rural, né? A indústria que existia era uma indústria aqui no cinturão de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, em menor escala. Né? Você tinha uma realidade de comunicação diferente, de transporte diferente, de relação de trabalho diferente, de educação diferente. Então, essa turma bolorenta e atrasada do PT e da esquerda acha que a gente tem que continuar com a legislação de 70 anos atrás. Então, preservando os direitos do trabalhador, nós modernizamos a lei. Agora, várias ações foram impetradas, ações diretas de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, contra a terceirização, contra o trabalho intermitente, contra a sucumbência recíproca, contra a insalubridade. Então, tem uma série de ações que foram impetradas. Algumas delas foram vencedoras, outras não. E houve alguns retrocessos no processo. Mas, mesmo assim, nós melhoramos extraordinariamente a condição estrutural do mercado de trabalho. Tá? E a realidade está aí. Nós temos um mercado de trabalho forte, robusto, né, que se retroalimenta em função dessa segurança jurídica, que mesmo tendo sido afetada pelas mudanças da própria jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e pelas mudanças das ações diretas de inconstitucionalidade, o cerne da reforma se mantém de pé e melhorou muito o ambiente de trabalho, e os 10 milhões de novos empregos ou mais já aconteceram, tá, agregados ao número de empregos que nós tínhamos na época, que era em torno de 28 a 27 milhões de trabalhadores, quase menos de 30 milhões de trabalhadores de carteira assinada. Nós temos mais de 40 milhões de trabalhadores hoje. Né? De forma acumulada, nós conseguimos amadurecer e fortalecer o mercado de trabalho brasileiro. Na questão da Previdência... Só um ponto antes. Você acha que esse governo vai tentar se apropriar dos louros dessa conquista da reforma trabalhista? Esse governo tenta a todo custo reverter a reforma trabalhista. Esse governo é um governo autofágico. Ele sabota as mudanças que foram feitas. O governo, por exemplo, está ressuscitando, através de uma ação articulada com o Supremo Tribunal Federal, o antigo imposto sindical obrigatório. Né? Houve uma arguição no Supremo Tribunal Federal de que a contribuição assistencial que é devida por ocasião dos acordos e convenções coletivas, que sempre foi paga pelos trabalhadores que têm vínculo do ponto de vista de associação sindical, passassem a ser do conjunto dos trabalhadores. Então, você substituiu o imposto sindical obrigatório, né, que foi extinto pela lei, passou a ser opcional, pela contribuição assistencial por ocasião dos acordos e convenções coletivas. Então, eu, por exemplo, relatei um projeto de lei de autoria do senador Stevenson, onde a gente define de que maneira você pode fazer o seu direito de oposição, dizer, não quero pagar. Né? E isso está sendo boicotado pelo governo atual, e a gente não consegue retirá-lo do Senado, das comissões, né, para que seja votado em plenário e, enfim, pelo menos permitir que o trabalhador diga, eu não quero pagar, eu tenho o direito de pagar ou não pagar. Esse é um exemplo de como eles tentam boicotar, né, a legislação. Fizeram recentemente na questão da remuneração, a igualdade de remuneração, porque uma coisa é a igualdade salarial, Bruno, que desde 1943 é crime você contratar um homem ou uma mulher nas mesmas condições de trabalho e pagar salários diferentes. Agora, a remuneração igual, isso é um crime contra a produtividade, contra a eficiência de qualquer empresa.
Se eu tenho um homem ou mulher contratados com o mesmo salário numa sapataria, no final do dia, se alguém vendeu 10 pares de sapato, outro vendeu 5, eu vou premiar quem vendeu os 10 pares, independente do sexo, se foi homem ou mulher. Aí passou uma lei agora de igualdade. Então você acabou com a produtividade, você está mandando dar transparência aos dados dessas empresas, o que vai permitir que elas sejam retaliadas. Como é que passa uma lei dessa no Congresso? Pela inércia de alguns e pelo politicamente correto. Eu, particularmente, votei contra. Bom, aí vem a questão da Previdência, né? A Previdência, nós fizemos um projeto que houve pouca compreensão por parte da sociedade, mas foi um projeto extremamente meritório, porque ao mesmo tempo que tirava uma série de benefícios indevidos aos mais bem-aquinhoados do Serviço Público Federal, né? Tempo de trabalho indevido, enfim, toda a sorte de benefícios que os grandes tinham em detrimento dos pequenos, a gente estabeleceu uma lógica que ela é irrefutável. Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. A alíquota previdenciária. Tanto é que a alíquota média era 8%, baixou para 7,5%. As pessoas nem falam a respeito. Então, até 2 salários mínimos no Brasil, você paga 7,5%, a alíquota pagava 8% antes da reforma. Mas subiu para 14%, 16% em quem ganha salários maiores. Então, há hoje 8 ou 10 ações de direito de constitucionalidade no STF contra o ataque que nós fizemos e retiramos da reforma, né, nessas sinecuras, principalmente do judiciário. Só que quem julga é o próprio STF. Né? A gente aparou alguns excessos que haviam dentro da legislação. E só na PEC nós conseguimos aí uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos. Havia 3 outras leis que foram aprovadas, que foi a questão do combate à sonegação, daria mais uns 170 a 190 bilhões de reais, uma série de medidas para diminuir a sonegação e a elisão fiscal. A questão da centralização de ações previdenciárias, que era feita em várias estaduais, a gente concentrou nas várias federais, a gente conseguiu aí mais de 70 bilhões de reais. E a Previdência Militar, que é dito que houve uma série de sinecuras dadas aos militares pelo Bolsonaro, porque aumentou o salário, equiparou com o serviço público, mas nós conseguimos fazer isso com economia para o governo federal. Nós tivemos uma economia de quase 2 bilhões de reais em 10 anos. Então, mesmo dando aumento, a gente diminuiu as vantagens que havia na Previdência, deles, dos militares, e isso permitiu que a gente tivesse uma economia. Bom, o que é que esse governo faz? A primeira coisa que eles fizeram, uma política populista de aumento do salário mínimo, levando em consideração o crescimento do PIB mais a correção da inflação. Ora, com isso, nos próximos 10 anos, a gente vai perder aí 300 e tantos bilhões de reais. Aí você vai dizer, mas o trabalhador ganhou. Primeiro, é importante lembrar que o impacto disso é principalmente na Previdência e no BPC. Então você aumenta o valor da produtividade do trabalhador para quem não está trabalhando. Então você está apropriando a renda brasileira e aumentando o déficit público de forma artificial e desarranjando a economia e termina penalizando essa pessoa, porque vai aumentar a inflação, né? Porque vai aumentar o desemprego, porque vai aumentar a instabilidade e a falta de previsibilidade que impede o investimento. Então você gera um efeito pernicioso. Então, por uma questão eleitoreira, mais uma vez, o governo atual, né, boicotou a própria reforma previdenciária. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Você faz parte de um grupo de pessoas que está constantemente em busca da verdade. Se você é como os milhares que percebem o debate público atual muito raso e superficial, eu te convido a dar um passo no sentido contrário, saindo dessa bolha e buscando informação. O que você viu agora é apenas a ponta do iceberg. Nossa missão é maior, é um resgate. Queremos devolver aos brasileiros o acesso à nossa cultura, à nossa história e a uma educação que realmente forme o indivíduo. Ação! Um trabalho que tem mudado milhões de brasileiros e que, para continuar, precisa de você. Só é possível produzir esse nível de conteúdo com essa seriedade sendo independente. Não temos patrocínio de governo e jamais aceitaremos R$1 do dinheiro público. A nossa única fonte de receita, o que mantém toda essa estrutura aqui e nos permite oferecer vídeos gratuitos como este, que você acabou de assistir,
é a nossa comunidade de membros. A oportunidade que eu quero te dar agora é a de sair da posição de espectador e se tornar um viabilizador dessa causa. Ao assinar a Brasil Paralelo, você não ganha apenas acesso a um catálogo com o que há de melhor em educação e entretenimento no país. Você garante que conteúdos assim continuem tendo um lugar, com a qualidade que você exige e a credibilidade que o Brasil precisa. Toque agora no link aqui embaixo, escolha o seu plano e venha fazer parte de algo maior. Muito obrigado pela confiança e te vejo na nossa plataforma.